Presidente, não vou fazer a discussão, eu vou pedir para que passe um vídeo, um trabalho feito pela TV Câmara, no programa BC Comunidade, que explica sobre as dificuldades das pessoas com as doenças inflamatórias intestinais. O vídeo é de 10 minutos. Pedir também já com a autorização do vereador Gelson para ocupar o tempo dele na discussão e simplesmente, então, para dar o conhecimento do projeto, passar esse vídeo no trabalho feito pela TV Câmara. Maba, se puder colocar o vídeo. Perda de peso, dores abdominais e diarreias constantes podem ser sintomas de doenças inflamatórias intestinais, que apesar de pouco conhecidas, estão atingindo cada vez mais pessoas em todo o mundo. Hoje, o BC Comunidade vai falar mais sobre a doença e o que você deve fazer se os sintomas aparecerem. Fique com a gente! Uma doença inflamatória intestinal pode estar relacionada às condições que envolvem o sistema digestivo, em especial o intestino. Existem dois tipos de doenças intestinais, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Os sintomas de uma doença inflamatória intestinal podem ser diarreia em excesso, constipação e até mesmo dor abdominal. Apesar de os sintomas serem considerados agressivos, a identificação da doença não é fácil. Letícia tinha 12 anos quando começou a sentir os sintomas e durante 8 meses frequentou diversos médicos até ser diagnosticada com retocolite ulcerativa. Foi muitas dores na barriga e eu ia muito no banheiro. Daí, com o passar do tempo, eu começou a ter sangue e a gente começou a se preocupar. Daí a gente foi no médico. Eu pensei, o que é isso? Daí, a gente perguntou o que era, daí ele explicou, mas foi, bem confuso. A doença só foi descoberta após uma colonoscopia. E a mãe da Letícia lembra muito bem desse dia. A gente levou ela para fazer esse exame, a colo, e de lá, os médicos, eu acho que eles ficaram tão assustados que eles encaminharam ela diretamente para o hospital. E ela ficou um dia na UTI, tomou sangue, em função do quadro que ela estava naquele momento, sabe? Então pensa, você levou o seu filho para fazer um exame, você estava contando em sair dali e almoçar, a gente estava se preparando para isso, né? E acabou que não, a gente teve que ir direto para o hospital e ficou lá até ela se restabelecer. Após o aumento no número de casos dessas doenças aqui na região, a Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, iniciou um ambulatório especializado. Esse ambulatório surgiu de uma visão da demanda que existia de pacientes com diagnóstico de doenças inflamatórias intestinais sem um tratamento especializado, né? São pacientes que demandam de um tratamento específico, multidisciplinar, integralizado. Tudo isso pensando no melhor tratamento para o paciente. O paciente tem um ganho muito grande porque talvez seja o único do país em que o paciente consegue, no mesmo momento, passar com todas essas especialidades. Em alguns lugares existe esse modelo, mas assim, esse paciente sai da consulta médica e tem que agendar uma consulta com o nutricionista para um outro dia e uma consulta com a psicóloga no outro dia. Aqui ele consegue, num dia só, fazer todo esse atendimento. E por serem doenças que afetam o cotidiano das pessoas, o ambulatório oferece também atendimento psicológico. Tem muitos pacientes que manifestam sintomas de estresse, depressão, ansiedade, né? Tem muitos pacientes que apresentam distúrbios do sono, né? Além das outras condições que envolvem as outras especialidades. Então a gente faz um trabalho integral, né? Acolhendo esse paciente e oferecendo, após a interconsulta, alguns atendimentos, né, psicoterapêuticos mesmo, né, além do grupo terapêutico, que é mais com foco na minimização do estresse. Para o controle da doença, a nutrição também é fundamental. O tratamento nutricional ele é fundamental para que o paciente tenha uma boa qualidade de vida, né? A gente sabe que a doença inflamatória intestinal ela tem vários sintomas que podem prejudicar bastante a vida do paciente. E a alimentação ela ajuda muito em controlar esses sintomas. Essa consciência alimentar
Letícia já adquiriu. Então, eu tenho que cuidar muito da minha alimentação. Tem coisas que minhas amigas comem que eu não posso. Então, eu tenho que, às vezes eu fico com uma vontade, daí eu tenho que tomar remédio, tudo pra poder saciar a minha vontade. E geralmente é um desconforto, né? Porque a gente fica com medo e, que alguém tá te julgando pela quantidade de vezes que você vai no banheiro. Coisas assim que atrapalham um pouco, até meu emocional. E quando o assunto é a dieta da Letícia, a família toda entra na história. Todo mundo passou a ter novos hábitos. Coisas como refrigerante, como essas bolachinhas de recheio, como salgadinho, que antes ela comia, agora isso não entra mais lá em casa. Então tá todo mundo tendo os mesmos hábitos, justamente para ela não se sentir diferente, que é isso que a gente não quer, né? Para a Sueli, esse apoio da família faz muita diferença. É por isso que uma de suas atividades aqui no laboratório é focada para as famílias de seus pacientes. A gente também faz um trabalho integrando a família, né? Então nós temos, além desse trabalho do grupo que eu falei para você, a gente tem reuniões bimestrais, né? Tanto com o paciente, com a família também, em parceria com a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa, né? Que é uma associação em âmbito nacional. E a gente vai, então, estar trazendo informações das diferentes especialidades para que também a família possa contribuir para o processo de adesão ao tratamento. As doenças inflamatórias intestinais podem atingir diversas partes do sistema digestivo do paciente. E é exatamente isso que faz diferença na hora do diagnóstico. Ela é uma doença sistêmica e que a gente pode diferenciar a doença inflamatória em retocolite ulcerativa e doença de Crohn. A principal diferença entre as duas é que a doença de Crohn ela pode acometer desde a boca até o ânus, então todo o nosso trato gastrointestinal. A gente pode ter doença de Crohn de estômago, de esôfago, de intestino fino, que é o intestino delgado, de cólon, que é o intestino grosso, da região do reto, do ânus. Diferente da retocolite, que é uma doença que acomete só o cólon, ou seja, só o intestino grosso. Por serem doenças que acarretam desnutrição quando não são corretamente tratadas, elas apresentam riscos ao paciente. Essas doenças podem se tornar doenças muito graves quando não tratadas, né? E por isso que nós insistimos aos pacientes que o mais importante de quem tem o diagnóstico é que faça um acompanhamento adequado, que não mude suas medicações por conta ou que não parem as medicações por conta disso. Como são doenças que inflamam o intestino e causam úlceras no intestino, elas podem causar perfurações, podem ocasionar obstruções intestinais, podem ocasionar comunicações de um órgão com outro, de um órgão com a pele, né? E isso são quadros muito graves que podem levar a internações prolongadas, a procedimentos cirúrgicos muito grandes e sim, a óbito também. E para que o tratamento possa fazer efeito, é fundamental que o paciente siga as recomendações indicadas para o seu caso diretamente pelo médico. Super importante, porque quando a gente vai para a internet, o famoso Google, né? A gente vê os piores casos, né? Eles colocam geralmente as coisas mais sensacionalistas que tem ali e nem sempre aquela dieta que está ali para aquela pessoa é a mesma do que a sua, né? Então, especialmente no caso de doença inflamatória intestinal, a nutrição é super importante, né? Conhecer o caso, entender como está o estado nutricional, as condições, quantidade de nutrientes, dosar tudo isso e fazer uma dieta adaptada à realidade do paciente. O tratamento completo envolve também medicações de alto custo. A medicação para doença inflamatória intestinal é uma medicação de alto custo. O governo do estado fornece. Mas já aconteceu de alguns meses a gente ficar sem a medicação, o estado não manda. Daí a gente tem que comprar, porque ela não pode ficar sem o remédio. Porque se ela ficar sem o remédio, a doença entra em atividade. E daí a gente não pode deixar isso acontecer. Nosso sonho de consumo na doença inflamatória intestinal é cada vez mais ter tratamentos específicos para cada paciente, porque nem todo remédio que funciona para um funciona para o outro, justamente por a gente não saber o que desencadeia naquele paciente a doença. Então tem alguns pacientes que vai usar uma via específica da imunidade e aí aquele remédio que inibe a imunidade vai funcionar. Tem outro paciente que é mais inflamação mesmo, então tem que usar a medicação que vai diminuir a inflamação. Então varia muito da característica da doença no paciente para que a gente possa pensar que remédio que ele vai receber. Apesar de muitas mudanças de cotidiano que as doenças podem causar, é importante que as mulheres saibam que é possível ter uma gestação tranquila.
O ideal numa gestação é a paciente estar fora da crise, com qualquer medicação. Existem medicações que devem ser evitadas na gestação, né? Então a gente sempre está em conjunto com o obstetra, né? Mas algumas medicações elas são suspensas em determinado período da gestação, mas o principal é a paciente estar sem crise. Um paciente sem crise tende a ter uma gestação muito melhor do que o paciente que esteja em crise. E por afetar todo o cotidiano, Letícia e sua mãe defendem que a sociedade precisa falar mais sobre o assunto. Eu acho importante, porque daí a gente pode... Tem muita gente que tem e não sabe disso, porque não tem o devido conhecimento que deveria. Senhores vereadores, esse é o vídeo então que foi passado pelo vereador André Meirinho. Então, o projeto 179 de 2017 está em discussão. Encerrada a discussão, o projeto está de conhecimento dos senhores vereadores.